Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de tutorial aqui para vocês. Eu tenho um episódio antigo falando sobre um pouco de economia, como falar um pouco sobre como construir de uma maneira geral, assim, um passo a passo bem rapidão. Eu acho que tá lá nos meus vídeos lá do primórdio, até que tá na minha playlist de construção de cidade do zero. Algo bem no comecinho do canal, e é impressionante como em um ano as coisas mudam numa grandeza monstruosa, antes numa qualidade, várias coisas, e hoje assim. Então se você quer saber como construir as suas moedas, sim, o seu dinheiro, então sim, bora! Bom, pessoal, como vocês já sabem muito bem, os tutoriais a partir de agora são feitos como eu trago as informações, já direto tutorial, e no final eu faço com vocês dando um exemplo prático. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre como funcionam essas construções e os tópicos interessantes para construir a sua moeda. O primeiro tópico, na hora de construir a sua moeda, é um tanto interessante porque a gente dá alguns passos para trás antes de construir a moeda propriamente dito, que é a definição de qual é o seu sistema econômico. Por que disso é tão importante? Eu não vou explicar todas as partes de economia, vou deixar aqui o cardzinho do videozinho para vocês irem lá ver, porque lá explica mais bem bonitinho. Obviamente vou fazer futuramente algumas recapitulações, alguns vídeos já antigos, um ano, né, mas um ano transformar eles em esses conteúdos novos como a gente faz aqui, talvez uma semana ou um mês, não sei, vou fazer. Então, antes de você definir exatamente como que é a sua moeda, é interessante você definir qual que é o sistema. Caso vocês não tenham visto, vão lá, veja o videozinho, é rapidinho, realmente é bem rapidinho, e você volta aqui e a gente continua. Caso você ache interessante, vê até o final, anota os pontos importantes, vai naquele vídeo, assiste aí, você consegue entender certinho onde a gente quer chegar. Por quê? Quando a gente fala sobre construção da economia, você tem que falar, por exemplo, é um sistema de câmbio, é um sistema de escambo, é realmente papel moeda, é material físico, como que é? Existem diversos tipos de monetização na hora de você construir e definir o seu sistema. Então, saber mais ou menos como que você vai funcionar o seu estilo é interessante. Por quê? Se você vai fazer, por exemplo, uma economia de escambo, talvez a sua moeda seja alguma coisa até mesmo secundária, mas você pode utilizar narrativamente ela de uma outra forma. Ah, mas se minha sociedade é feita no escambo, por que carambas eu faria uma moeda? Essa é a pergunta que se você fez, o seu leitor também faria. Então trabalhar essa dúvida e esse porquê talvez seja interessante. Caso você queira fazer, por exemplo, o que a gente chama de produto moeda, que é um produto em si que ele é a base de comparação, no caso das moedas, a base de comparação é a própria moeda, a moeda X vale tanto o produto em A, B, C ou D. Quando a gente fala de um produto de comparação, seria tudo comparado com uma vaca, com um milho, 1 quilo de não sei o que, então não com a moeda, o dinheiro propriamente dito. Beleza? Então, antes de definir as moedas e ver o tipo de cunhagem, o material e etc e tal, você tem que definir qual é o seu sistema econômico. Ah, mas estou falando então de capitalismo, de socialismo, de... Não estou falando de sistemas econômicos nesse nível, mas sim a parte da economia prática, aquilo que você realmente vai conseguir desenvolver na sua história autoral, beleza? Então, defina rapidinho. Vai naquele vídeo, você vai entender melhor nesses passos mais certinho, mas defina pra mim, vai ser papel moeda, vai ser metal, vai ser o quê? Como que vai ser o estilo? Eu vou fazer por câmbio, vou fazer por escambo, vou fazer por troca de objeto comparativo? Defina, aí sim a gente vai pro próximo tópico, para construir a moeda propriamente dita. Agora que você já definiu como vai ser as suas trocas, aí você vai definir o seu material. Ah, mas eu já não poderia fazer isso no primeiro passo? Sim, quando você já faz um, você já entra no segundo rapidinho, logo direto. Então se a gente vai definir se é um metal, se é uma pedra, se é uma semente, é interessante a gente definir o material por quê? O material, ele muitas vezes representa alguns fatores, não simplesmente a durabilidade ou a cunhagem, mas às vezes também relacionado à cultura e sociedade.
Claro que quando a gente fala sobre moedas de ouro, de prata, de bronze, muitas galera que manja do RPG conhece bastante esse sistema. Tem até as moedas de platina, aqueles que tem até algumas outras, mas as 4 principais são essas: prata, o bronze, o ouro e platina, caso o seu mestre queira chutar o pau da barraca. Até 5 moedas de platina, que vale 5.000 peças, 5 moedinhas, vale tipo, muito dinheiro. Né? Então, quando a gente fala sobre a produção do material, a escolha do material, você pode considerar, por exemplo, durabilidade. Então, não necessariamente ouro, prata, bronze, você pode pegar, por exemplo, realmente um metal, porque aquilo vai representar simplesmente um valor numérico fechado para aquilo que você quer fazer. Ah, eu quero que o meu rei, ele quer criar uma economia interna, então todo o dinheiro interno será feito com o metal mais abundante que tem no reino para ficar muito barato, porque eu vou ficar gastando mineração, algo que eu poderia ter ouro em mim, eu vou colocar ouro na minha moeda. Claro que eu vou precisar desse dinheiro para poder fazer troca com o mercado externo, porém a moeda interna vai ser a partir desse material. Por quê? Porque é mais barato, eu vou ficar gastando dinheiro para fazer dinheiro. Eu posso muito bem fazer dinheiro com outras formas e com isso eu uso. Você pode utilizar de uma maneira, por exemplo, religiosa. Ah, eu tenho, por exemplo, tal substância solidificada é considerada o sangue da divindade solidificada, então o dinheiro representado a partir disso. Usa esse material. Ah, eu quero fazer alguma coisa mais cultural, por exemplo, que existe uma lenda que aquela árvore, sei lá o que, tem a criação do universo, o caramba 4. Então, beleza, eu vou pegar lá aquela árvore, tirar a sementinha dele, dar uma amassada, deixar ela um pouco mais fácil de guardar, e esse vai ser o meu dinheiro. Então, a utilização do material, a escolha do material, claro que você pode pensar de maneiras práticas, como divisibilidade, como cunhagem, como essa parte mais prática. Mas se você quiser criar outras coisas por trás que você pode utilizar na sua história ou não, você escolha um material que seja interessante. Como eu falei, a parte das sementes, as partes de material, a parte de ferro. Você pode criar até moedas de diferentes tipos, dependendo daquilo que você quer fazer. Então, defina o seu material pensando principalmente como você pode utilizar disso de uma maneira legal. Caso você ache que a criação da moeda não seja interessante para o seu sistema, para a sua história, para aquilo que você quer contar, o seu world building de uma maneira geral, beleza. Usa os metais clássicos, que é fácil, é direto, a galera já entende, é algo assim que não tem problema. Mas, caso você queira criar uma sementinha, literalmente, para fazer conexões com outros pontos, pense um pouquinho sobre alguns outros materiais que podem ser interessantes. Um metal abundante, um metal estupidamente raro, um material biológico, ou até mesmo papel, como a gente é feito hoje em dia com as notas. Qual que é o material? Por que da escolha desse material? Facilidade? Dificuldade? Emblemagem? Sociocultural? Religioso? Divino? Escolha bem o material, porque assim vai ficar bem mais legal. Nosso terceiro tópico é interessante porque formato. A galera que já faz um tempo que já me acompanha sabe que eu fiz um episódio inteiro falando sobre formatos. Vou deixar aqui o cardzinho aqui para você ir lá, para você ter uma noção diferente. Então você pode fazer uma moeda redonda, você pode fazer uma moeda quadrada, triangular, furada. Por quê? Obviamente, você pode, como eu falei no segundo tópico, que é a escolha do material, você pode escolher o formato a partir da prensa, a partir da estrutura bioquímica do material. Existem diversas formas para você escolher e justificar o formato dela. Mas, se você quer fazer algo diferente, por que não? Fazer um círculo é a moeda tradicional, que nós conhecemos muito bem. Mas por que não fazer, por exemplo, uma palheta, né, uma coisa mais ovoide, ou realmente ao quadrado, fazer alguns tipos de dracmas, por exemplo, que tem tamanhos diferentes e buracos diferentes. Você pode fazer com formatos, estruturas. Então, se você já pegou aquele episódio lá, você já foi lá, você já assistiu ele, seja ou por algum motivo antes ou agora que eu pedi para você ir lá assistir, você vai ver que o formato traz simbolismos diferentes.
Então, fazer com que o seu dinheiro tenha formatos diferentes, será que não seria interessante para uma plot, para uma investigação? Quando eu falei para vocês sobre o Mice lá, alguns episódios atrás, vou deixar também aqui a playlistzinha do Mice para vocês lá ver, nós temos o I de Inquire. Será que você não pode utilizar do formato das moedas para algum tipo de investigação? Nossa, tal moeda ele tem um formato X ou Y dependendo da região, da localidade, do país, e a pessoa vai lá e encontra uma moedinha caída. Será que aqui não pode ser uma pista para identificar qual é a região que poderia ser a pessoa, o culpado, a vítima? Então, olha como muitas vezes você pode utilizar detalhes pequeniníssimos como o formato da moeda. Ah, mas se é só uma moeda redonda, fechou. Mas se você conseguir e quiser construir formas diferentes, tanto para representar, eu quero que tenha uma moeda triangular, eu quero que tenha uma moeda quadrada, uma moeda hexagonal, uma moeda redonda, diversos formatos diferentes, apenas para trazer uma estética, ou para trazer algum simbolismo, ou para usar como elementos narrativos, olha que coisa interessante e olha que coisa inovadora e bem legal que você pode fazer simplesmente definindo o formato da sua moeda. Juntamente com o formato, a gente já pode começar a pensar no design. O design é interessante porque ele é um pouco mais do que simplesmente a forma. A forma é realmente a estrutura básica do negócio. Ele é redondo, ele é quadrado, ele tem um buraco, tem 3 buracos, como que é feito? O design já é algo interessante porque você já pode associar cultura, sociedade e política dentro da moeda. Nós temos, por exemplo, nossa fauna usando as moedas tradicionais que a gente tem, a nota de 2, a nota de 10, a nota de 5, a nota de 20, 50, 100, 200, mostrando a nossa fauna. Então você já começa a mostrar alguma representatividade, talvez biológica, daquele local. Alguns países têm os seus políticos, como acontece nos Estados Unidos, o George Washington, acho que o Franklin, temos o Abraham Lincoln. Então você tem diversos tipos diferentes do que? Do design que você quer fazer. Um rei, a cada vez que muda uma dinastia, ele muda porque a cunhagem da moeda corresponde ao design da bandeira, do símbolo do rei ou alguma coisa? Será que toda vez que acontece, por exemplo, aconteceu na época das Olimpíadas, que o dinheiro vinha com símbolos das Olimpíadas, que no caso era os esportes nas moedinhas de 50 ou de R$ 1, se eu não me engano? Então, você pode criar moedas festivas utilizando designs diferentes. Até mesmo se o nosso mundo real fez isso, por que não? Se eu não me engano, existe uma moeda em algum lugar do mundo que tem até desenho de Pokémon em algumas temáticas. Então, o design representa muita coisa. E você pode fazer diversas problemáticas históricas, desenvolver uma linha do tempo. Se cada dinastia muda a moeda, será que pode ter alguma dinastia que se perdeu na história, mas um colecionador, um arqueólogo achou uma quantidade de moedas que na hora da datação tem lá uma época X, que em tese deveria ser de uma dinastia X, porém aquelas moedas têm uma outra alcunha, e com isso a gente vê que na verdade deveria ser o Império Y, e mostra uma incongruência histórica. Será que então aconteceu alguma coisa aí no meio? Será que houve algum tipo de falsificação? Então é interessante porque, dependendo do design e a forma como o impacto que você faz com o design que você colocou, faz toda a diferença na hora de cunhar as suas moedas, que já é o nosso próximo tópico. O que é a cunhagem? A cunhagem é você fazer a moeda. Você pode ter diversos vídeos, por exemplo, se eu não me engano, o Manual do Mundo foi na Casa da Moeda para mostrar como é feita as moedas. Vou deixar o videozinho dele aqui para você dar uma olhadinha, talvez ajude você um pouquinho. Mas você pode fazer de uma forma mais artesanal, você pode fazer de uma forma mais industrializada, você pode fazer uma manufaturada, meio termo, com prensas, forjas, etc e tal. Mas por que a cunhagem é interessante? Existem algumas moedas que, para evitar algum tipo de falsificação a partir das suas composições, eram feitas cunhagens diferentes e alguns detalhezinhos feitos na moeda para evitar essa falsificação. E o que é interessante?
Além desse tipo de sistema para a gente identificar a falsificação, você pode também identificar padrões de tecnologia e padrões históricos. Se em um período existe uma tecnologia A, B ou C, a moeda ela pode ir evoluindo. Antes era feito com uma prensa, depois foi feita com uma prensa X, e antes disso era feita manual, agora é feita com, né, animais passando e fica uma coisa mais. Então você pode ir mudando a cunhagem que mostra efeitos históricos diferentes. Ah, Rafa, quer dizer que então tudo que você está falando precisa ser pensado na hora de construir essa moeda? Não. Na verdade, muitas coisas podem ser tiradas. Na verdade, você não precisa até construir nada. Se você simplesmente quiser falar que são moedas tradicionais de prata, ouro e bronze redondas com o símbolo do rei, perfeito, você pode fazer isso. Esses vídeos tutoriais servem assim. Eu queria dar um elemento a mais, eu queria dar um significado a mais. Então, esse tutorial que eu trago serve para você pensar: se eu pudesse fazer tal coisa, será que utilizando o que eu poderia fazer? Por que não construir uma moeda? Já que você quer fazer uma história totalmente autoral, crie seus sistemas monetários também. Obviamente, criar sistemas políticos, criar sistemas econômicos é algo interessante. Aquele videozinho antigo dá uma pageada geral sobre economia, mas agora aqui eu estou trazendo para vocês como transformar moedas em sistemas narrativos. Então, tendo todos esses elementos, você vai conseguir pensar na hora de criar outras conexões. Se você já é um world builder que eu gosto de chamar world builder de conexões, que gosta já criando, abrindo um pouco as pontas para poder ser puxado facilmente, ou se você é um world builder mais fechadinho, eu crio para essa necessidade e ponto, isso pode abrir a sua mente para você poder abrir as ramificações neurais na hora de construir o seu mundo fantástico. Então a cunhagem ela pode mostrar tecnologia, pode mostrar, por exemplo, a questão de até mesmo sociedade, você pode mostrar um quesito político, você pode mostrar um quesito até mesmo econômico. Existem diversos fatores que você pode mostrar simplesmente com uma cunhagem. Por quê? Dependendo da forma como é feita, tais resultados são feitos. Então, se eu tenho uma cunhagem industrializada a partir de A, B, C e D, então talvez a minha sociedade funcione de A, B, C e D. Se eu tenho um rei que manda fazer de uma certa tal forma, então tem uma política feita de certa tal forma. Então, imagina só você poder fazer esses pequenos detalhes. E, obviamente, voltando lá para o mais, se você quer fazer um inquiry de uma observação muito minuciosa, onde o seu investigador consegue saber, de acordo com o formato da moeda, onde está, será que talvez o formato da cunhagem não traga mais informações para o nosso investigador? Um outro ponto interessante para você na hora de definir a sua moeda é a hierarquia. No nosso caso aqui, a hierarquia depende da numeração que está na moeda. Então, se nós temos a moeda de R$ 1, de 50 centavos, de 25, de 10, de 5, a falecida moeda de 1, então depende mais da numeração que está aparecendo. Mas, e se as diferenças também estiverem na composição, estiverem no formato, estiverem onde? Na cunhagem, você pode definir a sua hierarquia de diversas maneiras. Números, formatos, composições. Então, é interessante você definir isso? Por quê? Imagina só você querer vender uma casa de 50 mil dinheiros e você só tem dinheiro que corresponde a 1. E o cara tem que trazer 50 mil unidades de dinheiro para comprar a casa. Será que então ter algumas, vamos dizer, algumas outras numerações de dinheiro, então 1, 50, 2.000, 1.000.000, então a pessoa pode ter unidades diferentes ou simplesmente números. Então você pode ter de formatos, composições. É interessante a gente pensar na hierarquia para ficar pensando na hora das compras. Porque imagina só, eu tenho tudo em bases de moedas de ouro. Tá, água, uma moeda de ouro, um copo de água. E uma noite numa taverna, 60? Então se o cara vai ficar lá um mês, uma semana,
Quantas moedas o cara vai ter que tirar da bunda para conseguir pagar o negócio? Né? Então, ter diferentes tipos de hierarquias, de etapas, de passos, de numerações, é interessante para te ajudar nesse período econômico. Quero fazer que um copo de água vale 3 cobres. Beleza. Por quê? Dentro do sistema D&D, nós temos as moedas de cobre, as moedas de prata e as de ouro. As de prata valendo 100, valendo 10. As de ouro valendo 100 pratas, 10 pratas. Tá vendo que simplesmente você saber que um é, sei lá, vamos considerar, temos as moedas de ouro que valem 10 pratas, as 10 pratas que valem 10 bronze, então a gente sabe que uma de ouro vale então 100 de bronze, para a gente ter essa diferente de hierarquia, para conseguir saber o que é barato, o que é caro. Ah, quanto custa tal coisa? 5.000 peças de ouro. Caramba, 5.000 peças de ouro. Sendo que ouro é a unidade maior de dinheiro, hierarquicamente é o mais caro. Então aquilo ainda vale 150 mil. Caramba, quanta moeda precisa? Então, para a gente ter uma noção de diferença, que, por exemplo, quanto que você consegue palpavelmente dizer quanto custa quanto vale 1 milhão? 1 milhão de reais? Mas quando você já começa a ter a comparação, 1 milhão de reais, eu consigo comprar uma mansão em tal lugar, eu consigo comprar um carro em tal lugar, eu consigo viajar por tanto tempo, eu consigo gerar tal coisa. Então você consegue a partir de comparações. Então saber se 1 milhão, por exemplo, 1 milhão de dinheiros em um país pode valer 10 no outro país, dependendo da inflação, dependendo. Então, quanto vale? É algo muito abstrato. Então, você ter uma noção de hierarquia dentro de suas moedas é interessante para você ajudar na hora dessas transições econômicas. E com isso a gente chega nos nomes. Qual que é o nome da sua moeda? É dobrão? É real? É ien? É dólar? É ziglurak? Qual que é o nome? Ah, mas, pô, nome? Por quê? Vou chamar de ouro, prata, bronze, ou o nome da composição. Beleza. Mas se você já teve o trabalho de pensar no formato, na cunhagem, no design, né? Pensa também no nome. Pelo menos o nome de maneira geral. Ah, o nome da minha moeda é Zap. Por quê? Vem de zircônio, vem de aurum e vem de prata. Então, Zap corresponde às 3 composições da moeda. Então, a minha moeda, a minha economia, meu sistema é Zap, onde eu tenho lá os zircônios, nós temos o aureus e nós temos o prata. Que no caso do meu sistema, prata vale mais do que ouro. Por quê? Porque o sistema é meu e eu faço o que eu quiser. Olha que coisa maravilhosa. Ah, mas isso vai criar um gatilho da estranheza? E é isso que eu quero gerar. É isso que eu quero gerar. Por quê? Se no meu lugar, na minha cidade, prata vale mais do que ouro, que é algo que foge um tanto do tradicional, será porque a prata tem algum valor mais do que monetário na minha cidade? É isso que é o interessante. Eu posso simplesmente tacar o e falar assim, é o que eu quero, e acabou. Você pode fazer isso. Futuramente eu pretendo fazer o vídeo que explica o poder do... Existe, você pode, existe isso, a gente chama de lei zero do entretenimento, né? Que é o dane-se. Existe. Farei um vídeo futuramente falando mais sobre isso. Mas, quando a gente fala sobre construção, é mais interessante a gente funcionar nos dois lados do cérebro, o lado criativo e o lado lógico. É interessante para poder, porque quando um falha, o outro dá uma segurada, porque se os dois caem, suspensão da descrença vai lá para casa do chapéu. Então pense no nome. Pense num nomezinho interessante, ou pro sistema, ou faça um anagrama, crie um nomezinho. Ah, eu não sou criativo. Joga gerador de nomes. Tem tantos sites com gerador de nomes, agora com chat GPT. Fala assim, ó, chat GPT, eu quero um nome para o meu dinheiro, que são 3 tipos diferentes feitos de tal coisa. Ele vai dar sugestões.
É para isso que serve o ChatGPT, para te dar ajuda em brainstorms, para dar ajuda em alguns detalhes que às vezes são interessantes. Você fala, gostei dessa ideia, vou dar uma modificada. ChatGPT, como eu posso fazer isso? Cardzinho aqui para você ir lá ver mais vídeos sobre isso. Já se eu tiver aloprado de cards, eu deixo na descrição ou na tela final aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, utilizar da moeda desses formatos é algo bem interessante e construir esses formatos, ter essas composições, entender esses elementos, talvez seja interessante. Talvez seja interessante para deixar algo mais completo no seu sistema e poder criar ganchos narrativos. Então, pessoal, agora na nossa segunda parte do tutorial, como vocês gostam, a gente vai construir a nossa moeda. Obviamente, a gente já entra aqui no nosso Photoshop para poder já criar alguma coisinha e, obviamente, é um rascunhozinho. Nossa senhora, peguei aqui um negócio gigantesco, quero uma coisa um tanto menor, que eu quero só. Isso, perfeito. Então, pessoal, vai ser isso aqui. A gente vai construir a nossa moedinha utilizando, obviamente, os elementos que a gente trouxe hoje. Então, bora lá colocar a mão na massa e criar alguma coisa interessante. Não necessariamente eu vou seguir os passos que eu trouxe para vocês, porque depende muito das necessidades e como você quiser criar. Então, vamos começar. Eu queria já trazer algo que, já pensando previamente, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer 5 moedas que vão ter valores diferentes. Então, aqui é a moeda 1, aqui é a moeda 2, aqui é a moeda 3, aqui é a moeda 4, e eu vou deixar aqui embaixo a moeda 5. Beleza, por que eu vou fazer dessa parte? Eu quero colocar que são 4 moedas tradicionais e uma quinta moeda aqui. E essa quinta moeda vai valer muito. Então já vou ir já pensando nisso. Então é meio que como se fosse uma maleta de 500 mil, é uma moeda de um material X. Então como a gente vai fazer aqui? Eu quero fazer que essa primeira moeda aqui, que é a moeda que vale menos, eu quero que ela tenha um formato fácil. Só que o que é interessante, eu já quero criar uma coisa que já vai, porque eu já gosto de fazer coisas mirabolantes. Então o que acontece? A moeda 1 é algo fácil, é algo barato, é algo assim que não tem tanta importância. Então, vai ser uma moeda que vai caber aqui na palma da mão. E como nós temos uma mão arredondada, eu vou fazer uma moeda arredondada. Obviamente não vai ficar redondo esse negócio aqui, porque é algo que vai ficar meio cagado. Beleza. Já a moeda segunda, ela vale um pouco mais. Eu já vou colocar aqui mais ou menos a questão dos valores. Então aqui teria a unidade 1. Já que a moeda 2, tudo vai ser referenciado a essa primeira moeda. Nessa moeda 2, eu já quero fazer que ela vale um pouco mais. E tudo vai ter relação com as mãos. Então, como a 1 é pequena, ela tem a capacidade de ficar aqui dentro da sua mão. A outra, ela já vai ter já esse formato. Então, nós vamos ter esse formato aqui, e ele corresponde a 10. Então, a primeira moeda cabe na palma da mão, a segunda moeda, ela caberia fechada aqui. O que é interessante, já a moeda número 3, ela já vale o equivalente a 100. Já vale o equivalente a 100. Então, ela vale muito mais. Então, como que a gente vai fazer? Ela tem o mesmo formato que a segunda moeda, porém, ela possui buracos no meio para as pessoas colocarem os dedos para ficar mais fácil de segurar. Então, nós vamos ter... Nossa senhora! Nós vamos ter aqui a nossa moeda que tem o mesmo formato que a moeda número 2, porém, ela possui 2 buracos no meio com o objetivo de ficar fácil segurar a moeda como se estivesse segurando. E algumas pessoas até amarram cordas e amarram nas mãos para não perder, porque vale 100 de unidade. Então fica um tanto mais complicado.
Já no caso da nossa quarta moeda, que tem o equivalente no quesito de 1.000, ela vale muito mais. Ela vale muito mais. Então, nesse caso agora, o que acontece? Ela tem um formato, da mesma forma como a segunda moeda e no caso a terceira, porém, ela meio que é anatomicamente feita para ser presa. Então, ela tem esse formato aqui, que tem como objetivo você segurar. Minto. Ele é assim, porque caberia os seus dedos e ficaria nesse formato. Então vale 1.000, porque é mais fácil de você segurar. No caso da nossa moeda 5, que ela tem um valor estúpido de 5 milhões. Como que é essa moeda? Essa moeda, ela é absurda. Ela é pequeníssima e ela é um formato como se fosse do tamanho de um anel pro mindinho. Então, eu vou deixar ele menorzinho assim. Eu vou tentar fazer como se fosse um anel aqui, mas o Photoshop ainda estou desenhando na cama, é o mais difícil. Então nós temos a moeda, uma outra. Então, por quê? Eu quero fazer que o meu sistema tenha uma pegada do tipo referenciando o segurar, a avareza, a mão fechada. Então eu quis pensar em moedas que estão relacionadas a essa pegada, essa segurada de mão, de dinheiro. Então, trazer essa ideia. E o que acontece? A composição dos materiais também é algo interessante. Como vocês já podem ter visto. Mas o primeiro caso não é você definir o tipo de economia? Sim, como vocês podem ver, se eu já estou fazendo de moedas, então eu já defini anteriormente na minha cabeça que o meu sistema vai ser a partir de que a gente chama de moeda metal. Então aqui no caso é isso aí, não vai ter uma outra economia, que é o mais tradicionalzinho, fica mais fácil para vocês entenderem esse processo. Então tem esse metalzinho. E o que acontece? Aqui eu vou manter o tradicionalzão mesmo, vai mudar aqui pro preto, para não ficar muito grotesco. Então aqui vai ser, nossa, tá muito grande. Então aqui mesmo vai ser o bronze tradicional, que eu estou com preguiça de pensar. Então vai ser o bronzezinho mesmo. E aqui no caso, vamos manter o tradicionalzão de prata. E aqui o nosso tradicionalzão de ouro mesmo. De ouro mesmo. Nossa, mas e aqui o 1, né, a moeda 1 e a moeda 5, que no caso que parece ser muito mais um anelzinho. Como que eu quero fazer? Eu vou construir dois metais que não existem no mundo real, mas vão existir aqui no meu mundo fantástico. Essa moeda de valor 1, ela é chamada, tipo, não a moeda em si, mas a composição dessa moeda, ela é feita de suredê. O que é o suredê? Suredê, ele é tipo um metal que parece um pouco com alumínio, tanto que ele é relativamente fácil de você amassar. Muito pelo fato dela ser meio maleável e ter e caber na palma da sua mão, as pessoas, elas quando vão usar, elas já estão meio amassadas, mas não tem tanto problema porque o próprio vendedor, ele só pega uma prensazinha, dá uma amassadinha e volta pro tamanho normal. Então é um metal bem maleável, mas resistente. Mas ele é um metal assim abundante pra caramba, se acha facilmente. Tanto que muitas vezes a galera tenta utilizar de falsificação, mas como existe um refinamento certinho para fazer as moedas, não é qualquer círculo de suredê que a galera aceita como moedas de 1.
Então, cuidado você que queira passar a perna na galera, porque existe um jeito certo de fazer a cunhagem. E cuidado, porque crimes de falsificação pode ser um tanto complicado. E no nosso material, a nossa moeda número 5, que durante toda a história da humanidade, principalmente a mais conhecida, só tiveram 3 grandes momentos que as pessoas puderam ver alguém usando a moeda de número 5 como uma venda e uma troca. Então, ela é muito rara. Vamos dizer assim que se ainda existe na linha do tempo atual, dentro da história, acredito que a pessoa guarda as 7 chaves ou só realmente em transições surreais. Que é o quê? É a moeda de Cardien. A moeda de Cardien é como se fosse um cristal que, para ter esse cristal, é assim, se for natural, é algo estupidamente raro de achar. E mesmo que você ache, para você lapidar ao ponto de transformar aquela pedra bruta em um anelzinho, nossa, tem que ser um ourives assim muito cabuloso. E o outro detalhe é que se você quiser fazer artificialmente, é um negócio tão absurdo de caro que muitas vezes até nem vale a pena você tentar fazer. E a falsificação mais baratas é tão fácil de se pegar, ainda mais pela dificuldade, pela lenda por trás, que dificilmente alguém vai conseguir e vai querer tentar da mesma forma. Ah, então beleza. Você já disse aí. E qual é o nome das moedas? O nome das moedas, considerando todo esse fator, que nós temos uma moeda de CRD, que é feita de R$1, vamos dizer com R$1, bronze R$10, prata 100, ouro 1000 e Cardien de uns 5 milhões, nós temos um nome fácil. Se chama CARD, de CARD. Então, nós temos as nossas moedas de CARD. Então, quanto custa tanto? Custa 5 cardês, 7 cardês, 100 cardês, 150 cardês. Então, cardê é o nome da moeda, referenciando car de Cardien, a moeda mais cara sendo a primeira, e suredê, a moeda mais baratinha, que pega essa composição. E como que é feita a cunhagem? Depende muito de cada uma das moedas que nós temos aqui. A moeda de suredê, ela é feita com uma prensa onde você pega a moeda, o material bruto e prensa com um animal específico. Não vou dizer para vocês não falsificarem as minhas moedas. Existe um animal específico que o seu peso dá exatamente a quantidade de força suficiente para criar a lâmina com o tamanho correto. Então, um peso muito maior fica muito fina, um peso muito menor fica mais grossa, então fica difícil você fazer a cunhagem disso. E obviamente, as chapas que são feitas juntamente com a cunhagem, acontece de que quando tem a composição do nosso negocinho, o importante é que tenha sempre o símbolo do quê? Da rainha regente na suredê e na prata. Então, aqui na suredê eu não vou conseguir fazer, vou colocar apenas aqui um azinho, como se fosse a cabeça da rainha aqui. Então, aqui ficaria a nossa rainha, a cara da nossa rainha. Não saiu o H. A cara da nossa rainha, aqui. Da mesma forma que na moeda de prata também. E no caso interessante é que ela fica tanto aqui, vou colocar aqui o Azinho para vocês verem, e quanto aqui. E o que é interessante disso é que, ou se for uma rainha que ela começou como princesa,
aqui aparece a cara dela jovem e aqui a cara dela como mais velha. Se ela é uma rainha já que entrou num reinado já de uma outra família, alguma coisa, você apenas tem a cara dela mais velha aqui na segunda. E no caso do bronze, e aqui é uma prensa normal, mas é uma prensa feita na prata. Aqui mesma coisa no bronze, a mesma coisa no ouro, e aqui como eu falei pra vocês, para fazer isso precisa de uma técnica estupidamente cabulosa e difícil de acontecer. E aqui, no caso do ouro, nós temos a cara do rei. Vou deixar aqui mais fácil para vocês irem vendo aqui. Então aqui a cara do nosso rei. E o símbolo que é feito aqui é o símbolo da bandeira do rei. Então vou colocar aqui uma bandeirola para vocês verem que, né, o símbolo do rei está aqui. E no caso daqui fica o rosto dele. Vou colocar aqui um rosto com um bonezinho. E com a preguiça que eu tô gigantesca, eu vou colocar aqui rei. Com a cara do reizinho aqui, né? Aqui é a cara do rei. Aqui no meio da moeda. Então, pessoal, essa aqui é a minha moeda que eu construí agora com vocês, já para trazendo esses elementos. Obviamente a gente foi brincando, foi trazendo aqui um pouco ali, e já foi criando já justificativas, ideias, para ir já ir construindo, e espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, aqui foi as nossas moedas, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like, já se inscreve no canal se você não está inscrito. E temos vídeos de segunda a sexta, trazendo sobre diversos conteúdos diferentes. Estamos chegando em quase 300 vídeos, vai ser interessante. Eu espero que vocês estejam comigo nos 300, 400, 500, 1000 vídeos e a gente cresça bastante, tem diversas coisas, já compartilha com a galera, vai ser legal. Em junho vai ter um puta especial aqui, já deixando vocês com o gatilho da antecipação, caso a galera queira fazer meio que sobre o que é, ou da curiosidade, caso você só queira saber e esperar para junho. E obviamente em maio vou trazer já uma grande diferença no canal, que vai ser vídeos de segunda a sexta já com os temas fechadinhos. Fechadinho seria segunda sempre vai ser isso, terça aquilo, quarta aquilo, quinta aquilo, sexta aquilo, para você já ter uma noção do que vai aparecer aqui no canal a partir das sugestões que a galera está deixando lá na aba comunidade. Então se você ainda não deixou, vai lá na comunidade, diga o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer que eu traga, que assim eu consigo tanto criar uma agenda mais bonitinha, quanto saber os conteúdos que vocês querem que apareçam aqui no canal. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!